Vamos para Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. No meio da Bíblia é Salmo, depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 26, versículo 20. Ele nos diz assim, a palavra de Deus: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a discórdia, a contenda. Então, tem situação, irmão, que não vai adiantar. Você pode tentar de tudo, tem que tirar a lenha. Tem que tirar a lenha. Se não tirar a lenha, entenda bem, não está ouvindo? Está baixo? Baixo? Está baixo? Então aí conta. Para algum. Para você está baixo. Então, não, está baixo para cima. Vamos uma enquete aqui, calma. Não criamos cânico. Quem acha que o som está baixo? A maioria não acha, mas vamos aumentar mesmo assim. Nós vamos aumentar. Fiquem calmos, tranquilos, calma. Não criamos cânico. Pode, o rapaz está lá, já está aumentando já, mas pode ser para você. A maioria não achou. E você vê, tem gente lá de frente, gente daqui. Então, tudo bem. Porque senão já distorce um pouquinho, tá bom? Não criamos cânico. Já ouviu alguém falar isso? Não criamos cânico. Então tem situação que não adianta, irmãos. Deixa eu até melhor, mandar até para aqui para cima mais. Se a pessoa não tirar a lenha, o fogo não se apaga. O que é isso? A mesma coisa com o pecado. Deus não poderá agir. Mas não poderá agir de maneira alguma. Isaías falou no capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Você deu ganho aqui na frente? Talvez é aqui na frente. Agora para mim você não deu não, que eu não estou ouvindo que você deu. Está a mesma coisa. Você não deu ganho. Ganho aqui na frente. Ganho aqui na frente. Você não deu. Porque está a mesma altura do som. Então, Isaías capítulo 59. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Agora ele mexeu. Agora que você mexeu, antes tinha mexido não, agora mexeu. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, sem o pecado, entenda, Deus opera. Com o pecado, Deus não opera. Eu posso frequentar a igreja, eu posso ser pastor, eu posso fazer grandes ofertas para a igreja, eu posso fazer grandes orações, longas orações, mas o pecado não deixa Deus te ouvir. Isso aí Deus não muda. A palavra dele é bem clara para nós. Então, sem lenha, o fogo se apaga. Com lenha, o fogo continua. Quer dizer, a situação continua. Você ora e não há resposta. Você ora e Deus não pode se manifestar de maneira alguma. Então, é importante tirar aquilo que está errado. O Josué tentou. Vamos para Josué, capítulo 7. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 10, não vou ler tudo não, dou uma explicação rápida. Josué foi o sucessor de Moisés, um grande homem de Deus, mas ele perdeu uma batalha. Alguns detalhes devem ser observados. Um é que o Josué consultou os espias, mas não consultou a Deus, se deveria de ir ou não da batalha. Os espias falaram: olha, a cidade é pequena, não é tão grande não, você pode mandar ali poucos homens que dar conta do recado. Mas só que Josué não sabia que havia pecado no meio de Israel. E ali não era o indivíduo Josué, era a nação que era, entenda bem, serva de Deus, é a nação que servia a Deus. Então o Josué ali naquele momento foi fazer com Deus o que eu costumo fazer, o que você costuma fazer. O que ele fez? Vamos, Josué capítulo 7, versículo 10. Então disse o Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Atenção! Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos,
Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. O que é anátema? Coisa que Deus condena, coisa que está amaldiçoada. Quando eles entraram em Jericó, quem frequenta a igreja há muito tempo conhece bem a história. O Josué tinha uma ordem dada por Deus a todo o povo de Israel: não tirem nada de Jericó. Tudo de Jericó está condenado, está amaldiçoado, tudo é anátema. Um homem chamado Acã, quando ele entrou, ele viu uma boa capa babilônica, e ele então foi tentado, olhando para aquela capa. Aí ele não aguentou a tentação, pegou a capa, levou um pouco de prata, de ouro, quer dizer, um abismo chama outro abismo, e levou para a sua tenda, escondeu tudo escondidinho, tudo bem bonitinho, deixou guardado ali. Mas diante de Deus não tem nada oculto. Eles foram para a batalha de Ai, perderam a batalha. Josué chorou diante de Deus: Deus, por que, Deus? Como dizendo, nós somos servos do Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos fez passar o Jordão, agora o Senhor nos entregará nas mãos dos amorreus. O que vão dizer as nações da terra? E o Deus diz a Josué: para de bobeira, levanta. Ele está dizendo: tem anátema no meio de vocês, ou seja, tem coisa que eu condeno no meio de vocês. Se vocês não tirarem o anátema, entenda, eu não serei com vocês. Isso pode estar acontecendo conosco. Você talvez está enfrentando uma batalha e você não está conseguindo vencer. Não estou dizendo que seja esse o caso. Tem muita gente que quer ver, não é isso. Mas tem situação que não adianta você tentar consertar. Não tem conserto, não tem jeito. A única maneira é você tirar o anátema. É tirar o que Deus condenou. Deus, eu vou tomar uma posição. Eu vou tomar uma posição séria. E às vezes são coisas que carregamos que são sentimentos, não são coisas visíveis. Ninguém vai ver, ninguém vai encontrar, ninguém vai, entenda bem, perceber isso em você. São coisas que estão dentro de você. Nós temos o caso da Ana, a tristeza que ela carregava. Primeiro livro de Samuel, depois de Josué, aí vem Juízes, vem Ruth e primeiro Samuel. Capítulo 1, não vou ler tudo, que senão fica extensa a leitura, né? Vou ler já do versículo 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A Ana era estéril, não conseguia engravidar. Naquela época o homem tinha mais de uma esposa, e a outra esposa dele, do Elcana, debochava de Ana. Entenda, porque ela tem a filha, eu dou filhos para o meu marido, você não dá filhos para o marido. E a Ana se sentia muito humilhada com aquilo. E quando chegava o período de festas, todos tinham que ir lá fazer, né, a adoração a Deus, o jeito de louvar a Deus do passado, e ela era muito escarnecida, muito zombada, e ela ficava com uma tristeza no coração muito grande. Mas eu sou melhor do que 10 filhos. Mas ele não entendia, era mais do que o filho que ela queria se realizar como mulher e também ter a palavra de Deus se cumprindo na vida dela. Aí vai ver que é muito bonito isso aqui agora. Diz assim: então Ana se levantou. Toma uma posição, irmão, se levante. Tome uma posição na vida. Você tem que tomar uma posição. Tem que tomar uma posição. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Para de chorar. A tristeza está consumindo. Tem gente que é tristeza, como o caso da Ana. Claro que não dá tempo de falar tudo. O caso de Josué era o pecado de Acã. Era a capa babilônica. Ele teve que tirar a capa babilônica. Ele teve que tirar o ouro e a prata que foi roubado. Aí Deus foi com eles. Aí a vitória foi tremenda, a vitória foi muito bonita. Depois você leia no capítulo 8 de Josué. Aqui não era um pecado assim, era uma tristeza no coração. E nós cristãos não podemos ter a tristeza tomando conta de nós, seja qual for a situação. Por quê? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor existe o quê? Abundância de alegria. Pastor Jaime, mas como é que a pessoa vai ficar alegre se ela tem uma perda? Irmão, claro que a pessoa sente, mas Deus, o Senhor está comigo e o Senhor alegra o meu coração. É isso que você sempre diz. A pessoa está abatida, não é porque ela não tem isso, porque não tem aquilo. Está lhe faltando a presença de Deus. Na presença de Deus existe abundância de alegria. Então a Ana tomou uma posição. Qual a posição? Se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli era o sacerdote da época, era o juiz de Israel. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Imagine o quadro lá, ela assim, ó. Ninguém está ouvindo. Quantas vezes nós também oramos assim? Não oramos às vezes? Uma oração de nós, né? Você ouviu alguma coisa? Agora está baixo mesmo, né? Vocês não ouviram nada agora. E às vezes não tem que ouvir mesmo. É uma oração entre você e Deus. Era uma coisa entre ela e Deus. Só que o Eli olhou para ela e achou que ela estava até embriagada pela situação dela. Ela responde. E porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: atenção, igreja, e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Era isso que ela precisava. Às vezes é isso que você precisa. Não é alguém te julgando, alguém te condenando, alguém te criticando. Não. É alguém que te deu uma boa palavra. Uma boa palavra faz a diferença. Diz então a Bíblia assim: e disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É aqui que muita gente tem que ter. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, a palavra conheceu, teve relações com ela, que era sua esposa, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. O que é isso? Engravidou. E que bonito, né? E teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. É bonito, esse Samuel se torna o grande, né, profeta Samuel, o grande sacerdote de Israel, o último juiz, o homem que unge, entenda bem, a Saul como o primeiro rei de Israel. É a história muito bonita dele, e dela também, porque ela oferece o filho no templo, mas Deus dá filhos e filhas. Deus deu filhos e filhas para ela, teve a abundância. Ela pediu um, Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Mas vamos voltar em Provérbios, agora no capítulo 25, no versículo 5. Olha que palavra especial. Ele diz: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Tira a tristeza do seu coração, tira o pecado do seu coração, tira o erro da sua vida. O que acontecerá? Ô, irmão, você vai se firmar na justiça de Deus, na presença de Deus. Mas tem mais. Eu quero dar mais uma palavra para você ainda, que é muito especial, como Deus está falando aqui conosco hoje. Quer dizer, Deus está alegrando o nosso coração. Como é que Deus muda as coisas? Vamos para Provérbios ainda, capítulo 12 agora. Essa é muito forte. Ele diz: a solicitude no coração, a ansiedade do homem o abate. Vamos lá, ler juntos? Mas uma boa palavra o alegra. Ele botou, meu filho, você botou Provérbio 12:1, não é não? Provérbio 12:25. 12:25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É isso, a boa palavra é a palavra de Deus, foi o que Eli deu para ela. Nós não temos que dar para quem está triste outra palavra a não ser Deus. Quem está no pecado não é condenação, Jesus perdoa todos os seus pecados. É isso. Para o homem que era um paralítico, estava lá, entenda bem, levado por 4 amigos, ele não conseguia se levantar, não conseguia nem ficar de pé, e Jesus disse para ele: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecado. E logo em seguida disse: levanta-te e anda. Ele se levantou. É uma boa palavra.
E a boa palavra é essa. O outro estava doente, 8 anos paralítico também, mas não era pecado o caso dele. Era uma boa palavra que ele precisava. Enéas, Jesus Cristo te dá? Levanta-te. É isso, meu irmãozinho. Quando ele perdoa, ele levanta a pessoa. Ele não faz como o homem faz. Como é que o homem faz, pastor Jaime? Eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Não é mais ou menos assim? Deus não. Ele perdoa e coloca você de pé. Ele perdoa e faz você caminhar. E se não é perdão, é uma boa palavra somente, como pensava de Enéas. Claro que não dá tudo para falar tudo num culto só. Ainda tem mais culto depois. Mas fica que você já ouviu, já foi bastante para essa reunião. Meu irmão, não tem jeito. Tem pecado, tem que tirar. Tristeza, porque está faltando a presença de Deus. Está faltando uma palavra de Deus. A presença de Deus não é quando você sente um arrepio no corpo. Não, eu sinto a presença de Deus. É bonito, glória a Deus. Mas a Bíblia não diz, tudo é possível ao que sente. Tudo é possível ao que crê na palavra. Deus está na sua palavra. A palavra de Deus nos traz a presença de Deus. Deus não está fora da sua palavra. Quando você recebe uma palavra que toca, mexe com você, uma palavra que vem não do pastor, mas que vem do trono de Deus para o seu coração, ela te levanta. Você pode estar cheio de pecados, ela limpa totalmente você. Você pode estar triste, ela lega o seu coração. Você pode estar abatido, entenda bem, como estava lá o Josué, coloca você de pé. E essa é a palavra. Hoje é dia de você ficar de pé, voltar para a vida, se alegrar. A luta pode estar grande na sua vida, a vitória vai ser maior. Você tem um Deus. A glória da última casa será maior. Eu contei uma história com todo o temor que eu estou falando isso aqui, com todo o temor mesmo. Eu já dei esse testemunho para vocês. Estava em São José do Rio Pardo, no interior. A esposa do pastor me deu um testemunho bonito. Ela estava triste, tinha perdido um filhinho. Perdeu o bebezinho, perdeu dentro do ventre. E o Davi Soares chegou lá. E ele viu ela triste. O semblante da pessoa triste é notado. Sexta-feira, alguém vê sexta-feira? Eu falei os 2 discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam indo para Emaús tristes. Jesus notou o semblante. O que vocês estão falando entre vocês? Você não sabe o que aconteceu? Por que estão tristes? Jesus notou que eles estavam tristes. A tristeza é visível, né? Ela é mostrada. E ele notou, Davi notou. Ele disse: por que você está triste, irmã? Eu disse: porque eu perdi meu bebê. Irmã, Deus vai te dar a bênção em dobro. Esse pastor já foi demais. Aquilo alegrou o meu coração. Aquela palavra simples que ele deu. Depois tive 2 filhos. Deus quer alegrar o seu coração. Amém?